Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente vai continuar com a revista Conexões e hoje a gente vai fazer a conexões com Ageu. A gente estudou na lição anterior, foi Timóteo, né, 1 Timóteo, quando Paulo vai orientar Timóteo como lidar com os falsos profetas na igreja, como ele devia se comportar como o líder da igreja ali de Éfeso, né? Onde ele foi pastor naquela igreja. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre Ageu e como ele vai estar diante do povo e vai fazer a mensagem dele como profeta. Eu botei aqui a primeira foto, duas cenas diferentes, são dois templos, o templo de Salomão e depois o templo que foi reconstruído por Zorobabel e Esdras, né? Para você ter uma ideia, que é um templo pós o exílio babilônico. Vamos avançar um pouquinho nisso. Primeira coisa, a gente vai pensar um pouquinho no contexto histórico. Onde a gente está, em que momento é Ageu? Ageu é o segundo menor livro dos profetas menores, onde ele está. Eu botei aqui, ó, breve cronologia de Davi a Neemias. Olha só, você tinha o reinado de Saul, depois vem o reinado de Davi, depois vem o reinado de Salomão, aí depois vai haver uma divisão, reino do norte, né, com Jeroboão, e o reino do sul com Roboão, filho de Salomão. E aí a tribo do norte ela é destruída, né, ou a tribo de Israel, pelos assírios. E fica a tribo do sul. E aí Nabucodonosor invade Jerusalém e vai levar o povo cativo para a Babilônia. Eles vão ficar lá 70 anos. Aí o rei Ciro, que é do Império Medo-Persa, ele vai invadir a Babilônia e destrói o Império Babilônico, e ele vai ver um novo império controlando o mundo, que é o Império Medo-Persa. Só que Ciro, ele age diferente do que fazia Nabucodonosor. O que ele vai fazer? Ele vai estimular os povos cativos a voltarem para suas cidades, produzirem e pagar imposto para ele. E aí assim o povo de Israel, de Judá, né, é incentivado a voltar para sua terra e reconstruir tudo. E ele vai botar como líder Zorobabel, que Zorobabel ele era descendente da linhagem de Davi, ele era neto de Joaquim, e vai botar como líder espiritual Josué. E aí a gente vai caminhar nisso um pouquinho. Olha só, esse outro slide aqui, ó, viajando através do Velho Testamento. Então você vai ver lá Gênesis, Êxodos, vem o reinado de Davi e Salomão, o reino se divide, e aí você vai ver um paralelo aí dos profetas, né? Quando você tem Amós, Osés, Miqueias de um lado, vai passar aí os reis, Isaías, Jonas, Sofonias, Naum, Abacuque, aí vem um período do exílio babilônico. Aí no período do exílio babilônico você vai ver o profeta Jeremias, Ezequiel, né, Obadias e Daniel. E aí depois o povo volta para Jerusalém para reconstruir, aí você vai ver os profetas Ageu, que é o que a gente vai estudar hoje, Zacarias, Malaquias, e alguns autores colocam Joel aqui, outros colocam Joel um pouco antes. É uma questão interpretativa, como a gente estudou isso na semana retrasada. Nesse período pós-exílio. Nesse período aqui, ó, retorno de Jerusalém, que vai ser escrito o livro de Esther, que vai contar a história de Esther, Esdras e Neemias. Se você olhar agora nesse outro slide, vai falar sobre a cronologia do retorno dos judeus. Desculpa a língua, porque está em espanhol, porque eu não consegui achar nenhum em português. Tão fácil de encaixar aqui o slide. Então, Ciro, ele libera o povo para voltar para reconstruir a cidade, aí vai passar Cambises, aí vem o rei Dario I. Aí, nesse reinado de Dario I, é que vai se concluir a reconstrução do templo. E aí é nesse período aqui que a gente vai estudar aqui o livro de Ageu. Depois de Dario vai vir o
o rei Assuero, né, ou Xerxes, que é a rainha Esther, é a esposa dele. E aí depois vem o Artaxerxes, que vai ser o período onde Neemias vem para reconstruir os muros de Jerusalém, né? E Esdras termina toda a edificação do templo. Aí vai, nesse período aí que você vai ver o profeta Malaquias, e nesse período agora de Dario, é o período do profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então, é no momento atual, ó, no reinado de Dario, ano 522 ao ano 486. Bom, quem foi Ageu? Ageu era um profeta, ele faz uma profecia num tempo curto, né? Ele faz 4 profecias, ele faz parte da live estimulando ao povo a reconstruir o templo. O que aconteceu? O povo volta para Jerusalém para reconstruir a cidade, e depois de tanta dificuldade que tinham lá, o povo acaba deixando de reconstruir o templo, eles se acomodam. É muito comum as pessoas, depois de tanta luta, né, tantos problemas, como eles estavam lá sofrendo um período lá no cativeiro, aí começa a cuidar de si próprios e esquece um pouco do templo do Senhor. E aí Ageu vai orientar, vai falar para esse povo especificamente: olha, vocês têm que cuidar das coisas de Deus também, não é só olhar para as coisas de vocês, não. Vamos caminhar nisso aí, vamos avançar um pouquinho aqui, ó. O significado do nome dele é festivo, né? Sei que ele nasceu num dia de alguma festa, isso eu não sei, mas o significado do nome de Ageu é esse, festivo. Data que o livro foi escrito é a data do ano 520, como foi no reinado de Dario. Aí botei uma imagem aí de foto sobre a reconstrução do templo. Para quem que ele está escrevendo? Ele vai escrever primeiro ao governador da cidade, que era Zorobabel, neto de Joaquim, e responsável pelas questões civis, né? Era o governador da cidade. Ele vai falar para ele, Zorobabel, e vai falar para Josué, o sumo sacerdote. Eu já falei isso uma vez, mas é bom refrisar, porque muita gente olha Josué, aí confunde o Josué daqui com aquele Josué lá atrás, que foi o juiz de Israel, foi o sucessor de Moisés. É outro Josué, completamente diferente. Aquele é o filho de Josadaque, né? Muitos anos depois, né? E esse era responsável pelas questões religiosas. Algumas curiosidades. O templo original foi o templo construído por Salomão e foi destruído no ano 586 a.C., né? E aí o povo começa a ter uma falta de interesse em reconstruir o templo. E essa falta de interesse indicava uma falta de saúde espiritual. Quando as pessoas não estão muito animadas de se preocupar com as coisas de Deus, é porque a saúde espiritual dela não está boa. Por exemplo, nesse momento de pandemia, muita gente não está nem preocupada. Se as pessoas não estão nem preocupadas das coisas do reino de Deus, ela tem que analisar se ela está saudável do ponto de vista espiritual. Porque essa falta de interesse pelas coisas de Deus mostra uma certa fragilidade da saúde espiritual das pessoas. A casa de Deus, o templo, era um lugar de habitação da presença especial de Deus com seu povo, né? Primeiro, lembra, era no Santo dos Santos, na tenda, e aí depois, com a construção do templo, o simbolismo era naquela casa que habitaria Deus. Mas todos sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no templo feito por Ele, né? Nós somos o templo do Espírito Santo hoje, conforme está lá em 1 Coríntios. A igreja é o templo do Espírito Santo. Então Deus habita naqueles que o creem, como Senhor e Salvador. Mas o templo era um local de ajuntamento para adoração ao Senhor juntos. Então havia necessidade disso. Havia necessidade de ter um local próprio para adoração ao Senhor. E o profeta Ageu vai falar assim: olha, vocês têm que reconstruir o templo. Não pode cuidar da casa de vocês estão indo muito bem, mas o templo está abandonado. E aí ele vai estimular a reconstruir o templo. Olha o que ele vai falar no capítulo 1, verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos.
Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comem, porém não se fartam. Bebem, porém não se saciam, continuam com sede. Vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Quando você faz as coisas para o seu próprio interesse, para o seu próprio umbigo, parece que as coisas nunca se completam. Aí você tem aquela frase, né? O rico nunca diz basta, ele sempre quer mais, porque ele não consegue se suprir. E aí lembra de Agostinho de Hipona, que ele vai falar, né, que o homem tem um coração que tem um buraco que só pode ser preenchido por Deus. Porque se não for preenchido por Deus, ele vai sempre ter necessidade de buscar alguma coisa a mais para completar e nunca completa. E essa mesma ideia aqui, ó, você semeia muito, recolhe, não está satisfeito. Come, continua com fome. Bebe, continua com sede, né? Veste roupa, mas não se aquece. Recebe no salário, o salário, parece que está num saco furado, né? As coisas não têm valor, não duram, não há continuidade, né? Alguma coisa está errada. Então ele vai falar aqui, ó, considerai os vossos caminhos, né? Alguma coisa aí está errada. Aí ele vai avançar no verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, reconstrua a casa do Senhor. Vai lá, reconstrua. Está lá em ruínas. Vai reconstruir a casa do Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. Todas as vezes que a gente se interessa de fazer as coisas para a nossa vontade, as coisas não avançam, elas parece que não têm valor. Repara que as pessoas que vivem em prol de fazer as coisas para o reino de Deus e para as pessoas, a memória delas, elas se perpetuam. E as pessoas que vivem para o seu próprio interesse, ela vai passar e não vai ser lembrado, né? Então, olha, lembra de algumas pessoas que você vê na história que viveram para o reino e eles são lembrados até hoje. Um exemplo que eu acho muito legal e muito simples é a história do menino com 5 pães e 2 peixinhos, né? Eu acho que é uma das histórias mais simples disso. Ele podia reter os 5 pães e 2 peixinhos e comer sozinho. Mas ele faz o quê? Ele vai chegar aos discípulos e fala assim, ó, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Interessante que você deve imaginar, porque era muita gente lá. Será que só ele que tinha 5 pães e 2 peixes? Ou provavelmente algumas pessoas tinham e retiveram só para eles, né? Não foram preocupados com isso. Mas o que aquele menino vai fazer? Ele oferece o que ele tem. E aí o que acontece? Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, alimenta a multidão inteira. E agora, 2000 anos depois, a gente fala de novo desse menino, porque o que ele fez perpetuou, né? Então, quando você busca fazer as coisas de Deus, Deus multiplica, né? Deixa que Deus vai fazer a diferença. Aí você vai ver que as suas coisas que você achava que era tão importante, Deus vai te dar naturalmente, sem você ficar preocupado, né? Em Ageu 2, verso 8, olha o que ele vai falar sobre essa questão, ó. Minha é a prata e meu o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em que você coloca a sua confiança? Lembra lá, de novo, lá em 1 Timóteo, né? Quando ele fala, os ricos, não se gabem no seu dinheiro, né? Confiem em Deus, né? Porque minha é a prata e o ouro. Deus pode fazer, encher o seu bolso naturalmente, você não precisa ficar preocupado com isso, né? Olha o que diz lá em Malaquias 3:10, né? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, né? Se eu nos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, né? O texto vai dizer, no início, vai falar, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, né? Trazei o dízimo, construa, faça as coisas de Deus, traga para Deus, deixa Deus agir, depois prova o Senhor, né? Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, você vai ganhar, Deus vai te dar muito mais do que você pensa, ou imagina, ou pensa, o que você sonha. Deus vai te dar mais do que você quer, o que você pensa.
Não é visão de que eu vou dar para receber. Não, Deus já te deu. O mais importante é a eternidade. Seu nome está escrito no livro da vida, é a coisa mais importante que você possa ter ou querer. Agora, quando você confia em Deus, entrega para Deus, Deus multiplica aquilo que você nem imagina. Quando você olhar para trás, você fala assim, como Deus me abençoou aqui, eu nem me dei conta disso. Porque dele é a prata, dele é o ouro. Outra questão interessante nesse capítulo 2 é essa aqui, ó. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Interessante, por exemplo, o templo de Salomão, ele era mais bonito do que o templo reconstruído por Zorobabel e Josué, e depois concluída a obra com Esdras. Era mais bonito. Mas por que ele está dizendo aqui a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Eu penso algumas visões. Uma visão é a visão profética, que a glória da casa celestial, né, seria melhor do que a primeira. Uma visão interessante, eu penso nisso. Mas olha só outras coisas que eu pensei aqui e queria compartilhar com você. A casa restaurada é muito mais gloriosa do que a casa destruída pelo pecado. Então, o templo de Jerusalém foi destruído porque o povo pecava, ele se afastou do caminho de Deus. Como o povo se afastou, por isso o povo passou pelo que ele passou, foi para o cativeiro babilônico, o templo foi destruído. Então, a reconstrução do templo estava baseada por um arrependimento do povo, né, e Deus teve misericórdia do povo e restaurou. Então, a casa restaurada é muito mais gloriosa do que uma casa destruída pelo pecado. Jesus quer restaurar a sua casa, a sua vida. Se a sua casa, seu templo, seu corpo é destruído pelo pecado, Deus vai restaurar e a glória dessa casa vai ser maior do que a primeira. Aí eu botei aqui algumas fotos de algumas coisas casas destruídas, né? Eu botei aqui uma foto de um casal se separando, como é que a família sofre, né? Uma pessoa se destruída ali nas drogas, outra se destruindo na bebida, outra sofrendo na depressão. Essas formas de casas destruídas, mas elas podem ser restauradas, e a glória da segunda casa será melhor que a primeira. Como pode ser recuperadas? Através de Cristo. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado, transforma tudo, né? Ele faz nova todas as coisas, e por isso, assim, a gente crê que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, contanto que nessa casa habite Jesus Cristo. Então, se você colocar Jesus para habitar nessa casa, a glória dela vai ser maior do que a primeira. Aí eu botei uma outra foto aqui, ó, a glória da casa celestial era maior do que a primeira. O templo, né, da visão lá de Ezequiel, muito mais bonito do que o de Salomão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Na casa de meu pai, as muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, João 14:2. Então, a casa de Deus, que Deus tem preparado para mim e para você no céu, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Isso tem que ser o foco da igreja, tem que ser teu foco o tempo inteiro. A casa que Deus tem preparado para você, Jesus preparou. Por isso que ele falava, não se perturbe o seu coração, não se angustie o seu coração, crede em Deus, crede em mim, diz Jesus. Aí ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para você. Mas você tem que crer. Né? Porque e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E a gente estudou na lição de Timóteo, semana passada, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. No capítulo 2, ele vai continuar falando uma outra coisa que eu achei muito interessante, é sobre a contaminação. E aí não tem jeito, a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, e eu sei que eu falo muito disso, porque você tem que ficar atento e tomar muito cuidado com isso. A contaminação é séria, é gravíssima, e quando ele vai falar sobre contaminação de alimentos, eu achei, cara, tem que falar disso paralelo aqui. Olha que coisa interessante, olha lá. Capítulo 2, versos 2 a 15. Se alguém, ele fala assim, ó, a Ageu vai falar assim para os sacerdotes, né? Olha só, se alguém levar a carne santa na orla das suas vestes, e se ela tocar no pão, ou num guisado, ou um vinho, ou azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura
ficará isso santificado? Ou seja, se eu estou com uma coisa santificada aqui, se eu esbarrar, a palavra de Deus, né, que é santa, se eu esbarrar nesse computador, o computador vai ficar santo? Aí os sacerdotes disseram, não, ele é verdade. E se alguém for contaminado pelo contato de um corpo morto? Por que o corpo morto contaminava? Era cheio de bactéria, lembra? Na época que foi escrito, né, Moisés, eles não conheciam a microscopia da bactéria, do micróbio, do fungo, né, não sabiam nada disso, igual hoje, o vírus, né, do coronavírus, eles não sabiam disso, eles sabiam que a pessoa se encostasse no morto, ela ficava contaminada. O sacerdote fazia o sacrifício com comida, né, e as pessoas comiam. Se você botasse a mão no cadáver e botasse a mão na carne, todo mundo ia pegar uma infecção generalizada e ia morrer, né, ou pelo menos ia passar bastante mal. Então, não podia ter contato com o corpo do morto, né? Por causa da bactéria em putrefação. Mas eles não sabiam isso, né? Mas Deus sabia, Deus estava orientando eles sobre isso. Aí ele falou aqui, ó, se alguém que for contaminado pelo contato de um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, sim, ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que assim forem imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso desde esse dia em diante, antes que lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ele está dizendo, porque assim, olha, se você está fazendo coisas contaminadas, imundas, e vai fazer reconstruir a obra do Senhor, não vai dar certo não, porque você tem que estar puro. Coisas imundas para reconstruir o templo do Senhor, vai dar errado, porque o que está contaminado, contamina. Então, por isso a gente tem que ficar muito atento, assim, mas eu quero fazer a obra de Deus, mas eu estou fazendo algumas coisas erradas na minha vida. Se conserte, se arrependa logo, se arrependa hoje e faça as coisas certas. Porque se você fazer as coisas contaminado, a obra não vai dar certo. É isso que ele está querendo dizer. Agora, lembrando, interessante é a questão do coronavírus, né? Você pode não estar vendo, mas contamina. O vírus está aqui, você não está vendo, mas ele contamina. Coisas invisíveis, né, que a gente não está vendo, contaminam. Então, muito cuidado com a sua vida, o que você pode achar que, não, isso não tem nada demais. Tem sim. Deus quer que você esteja fazendo as coisas de Deus de forma pura, limpa. Santificação e pureza não se pode transmitir pelo toque. Mas a contaminação, sim. Ninguém pega saúde. Eu estou perto de uma pessoa que está muito saudável, eu encosto nela e vou pegar saúde. Não pega. Agora, se ela tiver com coronavírus e eu tiver contato com ela, eu posso pegar o coronavírus, ou com um resfriado, uma gripe, né? Então a doença pega, mas a saúde não. Assim como a saúde não é contagiosa, mas a doença pode ser. A desobediência do povo era semelhante a um corpo morto em seu meio, contaminando toda a sua vida. Isso é um comentário da Bíblia anotado. Eu achei isso muito legal exatamente por essa questão. Então, assim, saúde não pega no taco, mas a contaminação, sim. Então, toma cuidado com as coisas contaminadas, né? Porque isso acaba contaminando toda a sua vida, né? Aí, é interessante a gente pensar na revista a relação de Ageu e 1 Timóteo, o foco de conexões de 1 Timóteo e Ageu. Vamos lá, Ageu dirige ao povo indagações que o obriga a repensar sua condição, reconsiderar seus caminhos e encoraja as pessoas a darem prosseguimento à obra de Deus. Isso eu tirei da revista que o nosso pastor e o pastor Hudson escreveram. Então, dirige ao povo indagações do que obriga a repensar sua condição. Então você tem que repensar. Será que eu estou vivendo mais preocupado com as minhas vontades, meus interesses ou os interesses de Deus? Reconsiderar os meus caminhos. Será que meu caminho tem alguma coisa impura que acaba contaminando a obra de Deus? Ou meu caminho está correto, puro, limpo, para fazer as coisas que Deus quer que eu faça? Terceiro, encoraje as pessoas a darem prosseguimento à obra de Deus.
Então, eu tenho que prosseguir, você tem que prosseguir. Deus espera que nós cumpramos nossos dons, nossa missão aqui na terra, como Igreja de Cristo. Como lá em Ageu 2:4, né? Coragem ao trabalho, ó povo da terra, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Assim como no contexto escrito nos livros de 1 Timóteo e no livro de Ageu, a gente tem que lembrar o contexto, lembra? Paulo estava preso escrevendo a Timóteo, dando orientações a ele, numa situação que Paulo não estava nem um pouco confortável, e muito menos Timóteo. E a mesma forma Ageu, ele está escrevendo para um povo que acabou de vir de um cativeiro babilônico. Ele estava lá, foram escravos 70 anos, tinha que reconstruir tudo, a cidade toda. São 70 anos numa cidade destruída, eles tinham que reconstruir tudo. E aí ele vai falar, olha, tudo bem, vocês estão reconstruindo a vida de vocês, mas vamos reconstruir o altar de comunhão com Deus, vamos reconstruir a igreja, vamos reconstruir a vontade de Deus, né? Vamos focar nas coisas de Deus também. Igual, por exemplo, a gente no momento agora que está vivendo da pandemia, né? A gente tem que viver pensando nas coisas da nossa vida, né? Cuidado da nossa saúde, sustentar a nossa família, mas não podemos perder o foco de fazer a vontade de Deus. A oportunidade que você tiver de falar de Jesus para as pessoas, de viver o Evangelho, de investir na obra do Senhor, em missões, né? Você tem que continuar fazendo. Enfrentamos certas situações que causam desânimo na obra de Deus. Fácil para a gente no momento que a gente está vivendo, na pandemia. Mas o apelo de Ageu e de Paulo permanece enfático e eloquente. Não estamos sozinhos, porque o Senhor caminha conosco. Né? Deus está conosco. Apesar das dificuldades que a gente da caminhada nesse momento tão complicado, né? Aí eu lembro de quando Josué, aí não é o Josué, somos sacerdote, mas o Josué que assume no lugar de Moisés, né? O Senhor fala para ele, né? Não temas, né? Eis que estou convosco, né? E seja forte, né? E corajoso, né? Porque eu estou contigo. E aí quando Jesus vai falar a mesma coisa para os discípulos, né? Em Mateus, portanto, toda autoridade foi me dada no céu e da terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou com vocês, ou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, está difícil, mas o apelo de Paulo e Ageu é o mesmo. Faça a vontade de Deus. Não fique parado. Deus está contigo. Ao trabalho, ó povo da terra, né? Ageu 2:4. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Bom domingo para todos. Semana que vem a gente vai estudar firmes em meio a tribulações. Lição 16a, 2 Timóteo. E que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.